E a hora de Renato, a montagem de um quebra-cabeças terrível. A notícia foi o DM e o que ele representa. Mas agora é hora de montar o time para pegar o Cruzeiro. O que Renato vai fazer? É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, para você que está pensando em adquirir um carro novo, o mês de abril está com as vantagens Carway, uma condição especial para você garantir o seu novo Hyundai. Neste mês, você tem toda a linha Hyundai com valorização de até 8 mil na troca do seu usado. Aquela facilidade que você precisava para garantir o seu novo carro da Hyundai está aí. Então, está esperando o quê? Visite uma das lojas Carway e conheça de perto todas as vantagens de um Hyundai. Vantagens Carway. Realize um test drive na HMB Carway. Em Porto Alegre, Ipiranga 5570, Canoas, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves. Não deixe de conferir. Carway. HMB Carway. Gente, quebra-cabeças. O complexo trabalho de Renato para a montagem do Grêmio. Hoje é dia 18, faltam 2 dias para fechar a janela. O Grêmio tem enfrentado muitas dificuldades em razão das lesões. E aqui, e vocês sabem como em determinado momento eu fui crítico do departamento médico, do departamento físico, mas não me parece que neste momento seja de grande problema esses departamentos. Exatamente porque o Grêmio tem sofrido lesões de trauma. Lucas Silva, por exemplo, é joelho. Vijaçante, por exemplo, é uma fratura no rosto. Acidentes do trabalho. É diferente de outros momentos em que o Grêmio tinha jogadores no DM através de lesões musculares e demora para voltar. Não é o caso agora. O Grêmio tem lesões musculares? Tem. Mas se a gente olhar, a gente tem a média dos outros clubes brasileiros. E tá aqui repetindo um cara muito crítico de muitas situações envolvendo isso. Mas eu quero avançar aqui em outros pontos que me parecem mais importantes, que é olhar para frente. E agora? O que podemos imaginar para as decisões do Grêmio? Na semana que vem, no sábado à noite, e eu já estou ansioso por esse jogo, Eduardo Picão vai a BH, nós vamos fazer um grande acompanhamento do jogo, desde a sexta-feira de manhã, nós vamos estar lá em Belo Horizonte, porque sábado tem mais uma decisão. E o Grêmio tem tratado o futebol brasileiro, ou o Campeonato Brasileiro, como deve tratar, com decisão, uma depois da outra. E sábado é decisão. E o torcedor entendeu isso. Hoje pela manhã, estou gravando esse vídeo perto das 9 da manhã, hoje bem cedo, quando eu acordo e começo a montar os conteúdos do dia, as pessoas dizendo como é que vai ser a decisão. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, como é que vai ser a decisão. É uma decisão atrás da outra. Serão 38 decisões. E é assim que tem que ser. O Campeonato Brasileiro, os 3 pontos do Cruzeiro valem o mesmo dos 3 pontos do Santos, que valem o mesmo dos 3 pontos do Inter, do Flamengo, do Palmeiras, qualquer time. E se a gente quer alguma coisa no campeonato, se a gente quer voltar a Libertadores, se a gente quer ser campeão, nós temos que tratar dessa forma. E é assim que será feito. E como que Renato vai montar esse quebra-cabeça? Porque o Grêmio joga com 3 meias, o Grêmio joga com 2 volantes específicos, o Grêmio joga com Soares, o Grêmio joga com 4 homens, uma linha defensiva. Como que vai montar? Quando o Grêmio perdeu jogadores no jogo contra o ABC, o Renato acabou optando por 3 zagueiros. Não funcionou muito bem. E acho que o Renato não vai fazer isso em BH. Então, como que podemos imaginar a linha do Grêmio? Sobretudo da posição mais preocupante nesse momento, que são os volantes. Não deve, repetindo, o Grêmio apresentar alguma novidade até depois de amanhã, até o dia 20, com algum reforço brasileiro aí para colocar como volante. Então, nós temos que exatamente tentar montar o quebra-cabeça com o que o Grêmio tem. Carbajo vai fazer exames para saber esse problema que ele tem, a tal pubalgia, né? Aí um problema. Lucas Silva também, de alguma maneira, durante essa semana nós vamos acompanhar se ele volta.
Vijaçante, totalmente fora. Os volantes de origem do Grêmio, sobretudo os três que jogam dois, PP, Carbajo e Vijaçante, tendência fora do jogo. Fora do jogo. O quarto reserva, Lucas Silva, tendência fora do jogo. Então vamos partir dessa premissa para saber qual é a forma do Renato jogar. Como que o Renato vai conseguir jogar? O Ronald, que em tese é o quinto, tá na seleção. Tá na seleção sub-20. E aí, meu velho? E aí que mora a dor de cabeça. Lateral direito. O João Pedro teve uma lombalgia, uma dor nas costas, vai ser avaliado também, mas eu acredito que esteja à disposição. A zaga, Bruno Alves, Walter Kahneman, vamos pro jogo. Na lateral esquerda, Reinaldo fora, mas o Diogo Barbosa foi bem no jogo contra o Santos e me parece que vai tomar a posição de titular, tá? Eu gostei. Tinha gente que me criticou muito porque eu disse que o Diogo Barbosa foi... Eu achei que foi bem o Diogo Barbosa. Mas, na linha de volantes, trazer Bitelo, que eu não acredito muito, porque Bitelo, quando saiu daquela linha da frente ali, o Grêmio perdeu força. O Grêmio poderia simplesmente trazer o Bitelo, botar algum dos jogadores das categorias de base para ser o primeiro volante. Tem o Mila, que pode ser o primeiro volante. Aí tu tem lá na frente os três meias, com Vina, com o Natan e também, obviamente, com o Cristaldo. Acho que fica frágil. Tá? Se jogar assim contra um time como o Cruzeiro, que é um time físico, eu acho que fica um pouco frágil. Então, o Renato vai precisar, sim. Primeiro, tentar liberar alguém. O Renato usou a seguinte expressão: vamos tentar liberar alguém do DM para jogar. E aí alguém pode fazer esforço. E aí eu falo de Lucas Silva e também de Carbajo. Porque se o Grêmio vai com os dois, um com uma pubalgia e o outro com essas dores no joelho, se vai os dois, tu monta os três lá na frente, vamos jogar. Aí qualquer coisa que algum deles tiver, tu traz o Bitelo para dentro, bota lá o Natan e vamos jogar. Acho que o Grêmio se fortalece assim. Se não tiver, na base, no sub-20, esse volante de característica não tem. Um jogador que poderia ter voltado não voltou, que foi o Pedro Cuiabá, que é volante de origem e que ficou no Caxias. Quem voltou foi o Ronald, que é atacante, o meia esquerda lá, pé esquerdo lá da frente, e o outro Wesley, que inclusive fez gol ontem no treinamento. Todos os outros não. Então, passa muito mais o quebra-cabeça pelo olhar do Renato em forçar alguém a jogar do que propriamente as peças que o Grêmio teria para tentar fazer um Grêmio mais forte. Qual zagueiro poderia jogar como volante hoje? Bruno Alves? Não consigo ver. O Vini? Não consigo ver. Que tarefa complexa. Eu coloquei para vocês todas as situações. O único que estava no banco lá é o Mila. Eu acho que o Mila vai pro jogo se não liberar ninguém. Se não liberar ninguém, vai ele pro jogo. Ou trazer o Ronald da seleção, que é difícil. E aí tu teria os dois volantes do time sub-20 para jogar contra o Cruzeiro em BH. Dose, né? Difícil, né? Então, esses modelos de montagem de time fazem claramente a gente entender a complexidade desse campeonato. Porque é nessa hora que tu perde pontos, é nessa hora que as coisas não acontecem. Mas é nessa hora também que a gente precisa acreditar no Renato e na forma inventiva dele trabalhar e ele conseguir motivar os jogadores a ponto do Grêmio ser competitivo num jogo que aparentemente vai ser muito difícil. É muito difícil. Então, dois olhares para a gente encerrar. O primeiro olhar, quem de fato pode ir para o sacrifício que está no DM. Ponto 1. Ponto 2. Não dando isso, Bitelo, Mila, Natan. E tu tá montando um time leve. Leve e muito leve. E aí,
a gente vai ter que contar muito também com o esforço dos jogadores, porque o jogo ficou complicado, já era complicado e é complicado historicamente, mas ele parece ser muito mais complicado. Se a gente conseguir a liberação dos volantes do DM, bom, aí eu acho que o Grêmio se fortalece. Porque aí tu começa com o Lucas Silva, com o Carbajo, com o Bitelo, tá feito meio campo, jogadores vão pro esforço, vão tentar, aí tu tem essa situação da linha dos três lá, com o Cristaldo, também com o Vila, com o Vina, Mila, é difícil também. No caso é Mina, tá? Lá na frente. Aqui é Mila, lá é Mina, e assim a gente vai. Tá bom, gente? Claro que também torcendo pro PP, né? Numa dessas o PP, mas a informação do PP é um pouco mais difícil. Então, essa é a realidade do Grêmio, um quebra-cabeças que a gente começa na terça-feira de manhã a falar e que eu acho que ele vai durar até sábado, às 20 horas, quando o Grêmio divulga a escalação. Não tem muito o que fazer. Nós vamos ter muita dificuldade para a montagem do time, mas eu gosto da ideia do Grêmio estar entendendo que a hora agora é de lutar, de ter esforço, de pensar, de entender que é uma decisão atrás da outra. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.